Tarde. Amém. E aqui estamos, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Como eu disse, passamos pela tempestade que a vida nos traz. Os problemas, as angústias, as tribulações, as adversidades da vida. Mas o nosso Deus, Ele está conosco. Amém, Senhor. Ele está conosco neste lugar. É verdade, Deus. Obrigado, Senhor. Então, Glória a Deus. quando nós nos dispusemos a fazer a obra, a fazer a vontade do Senhor, quando nós nos dispusemos a entregar nossas vidas, os nossos caminhos 100% ao Senhor, nós também tomamos por herança o sofrimento de Jesus. Não foi só as bênçãos conquistadas. Não é só a glória que Ele promete para nós. E é certo que virá para todos aqueles que permanecerem firmes, para todos aqueles que permanecerem firmes na presença dEle. É certo isso. É certo que Ele tem portas abertas para nós. Obrigado. É certo que Ele colocou diante de nós, Deus abençoe. É certo que Ele colocou diante de nós, assim está escrito na palavra dEle. E se está escrito na palavra dEle, é para que se cumpra. Amém. É para que se cumpra todas estas promessas. Aleluia, em nossas vidas, irmãos. Amém. Mas nós também tomamos por herança o sofrimento dele. Amém. Quando Jesus estava sendo massacrado, quando Jesus estava sendo humilhado, antes de ser sacrificado, como um animal. Jesus ele foi morto como nenhum animal merece. É verdade. Mas a morte de Jesus nos trouxe vida. Amém. Aleluia, O Senhor. sofrimento de Jesus nos trouxe vida. Nós também seremos humilhados. Amém, Senhor. Nós também seremos massacrados, não como Jesus foi. Porque o que Ele suportou, nenhum homem suporta. É mesmo, Deus. Só Ele. Só o amor dele. Aleluia, Para Senhor. suportar todo o sofrimento por um povo tão rebelde como nós. É mesmo, Deus. Misericórdia de nós. Por um povo que muitas das vezes nem parece que somos servos do Altíssimo. É Deus. Com tantas falhas que nós cometemos. É E verdade. cometemos e sabendo que estamos cometendo. Isso que é o pior. É verdade. Muitas das vezes nós somos vasos do inimigo. E nós sabemos que estamos sendo vasos do inimigo. E nós achamos isso normal. Misericórdia, Senhor. A palavra do Senhor fala: ireis, mas não pequeis. É verdade. A ira é do homem, a ira vem sobre nós. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é com que a ira possa virar uma grande tempestade causada por nós mesmos. Há tempestades que acontecem em nossas vidas porque é natural acontecer, tem que acontecer. Mas também existem tempestades em que nós mesmos causamos. Hoje em dia tem a tal da tecnologia que os homens injetam um certo foguete nas nuvens e essas nuvens ela causam a tempestade. A ciência chegou a esse ponto. Do homem fazer com que venha chover. Do homem causar a chuva. Então o homem ele está causando a chuva, espiritualmente também dizendo. O homem também causa a tempestade em cima da sua cabeça. Amém, Deus. Por causa das suas falhas. Então nós estamos neste lugar para buscarmos a força do Senhor. É Deus. Se nós Amém, não Senhor. buscarmos a força de Deus, nós não vamos suportar as lutas. É verdade. Se nós não temos a consciência que se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, o inimigo ele vai me tragar. O inimigo ele vai me derrubar. Se eu procuro fugir da aparência do mal, eu estou fazendo como o Senhor me manda, fugir da aparência do Amém, mal. Deus. Aí o Senhor vem e me socorre na hora certa. Mas se eu procuro fazer, eu mesmo procuro fazer a vontade do mal, o Senhor não pode fazer nada por Misericórdia mim. de nós, Pai. As mãos dele estão atadas. É verdade. Somente uma humilhação, um reconhecimento, um arrependimento do nosso coração pode fazer voltar, assim como o nosso irmão já disse, ao primeiro amor. Amém. Somente o arrependimento faz isso. Somente uma pessoa que quebra o seu coração inteiro, quebra o seu coração no meio, em 4, em 5, em 10 partes, pode novamente conquistar a glória do Senhor. Pode novamente conquistar a presença de Deus. Muitas das vezes, nós ouvimos pessoas dizer que estavam na igreja e não sentiram a presença de Deus. E Misericórdia. não sentiram a presença do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque o coração está sujo. O coração está cheio de iniquidade. O coração está cheio de maldade.
A própria palavra do Senhor, ela exorta para um coração que maquina o mal, ou seja, um coração que procura fazer a maldade. Eu não posso ser o vaso de Satanás para que eu venha fazer a maldade. É verdade. Para que eu possa, com a minha mente, com os meus pensamentos, em consequência, com as minhas atitudes, praticar o mal. Para isso eu tenho que buscar a presença de Deus. Aleluia. Para que eu possa estar firme contra as armadilhas do inimigo. Para que eu possa resistir às vontades do inimigo, que é qual? Que é destruir a nossa vida. Quer fazer com que nós não estejamos na casa do Pai. Que nós não estejamos na casa do Senhor. Mas aqui estamos para buscar a presença do Altíssimo. Amém, Senhor. Aleluia. Porque nós Deus. estamos aqui hoje. Grande é o Senhor, Deus. Não é para agradar ao pastor, não é para agradar ao irmão, à irmã, não. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos fazer nada. E Deus se agrada de quem reconhece. É verdade, Senhor. E Só Deus o se Senhor é agrada Deus. dessa pessoa que não se acha autossuficiente. Aleluia. Existem pessoas que se acham autossuficientes, que significa Misericórdia, uma Senhor. pessoa autossuficiente. Uma pessoa que acha que ela pode resolver os seus problemas sozinha. E ninguém pode resolver nada sozinho. A Amém, palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. É verdade. Amém, Deus. Sem o Senhor, nós nada podemos É fazer. verdade, Deus. Aleluia, Se eu Senhor. não tiver no centro da vontade de Deus, eu não posso nada. E nós reconhecemos isso. Amém, Senhor. Hoje não era para mim, vou dar uma rápida ressalva para os irmãos. Hoje não era para mim estar pregando, era para o irmão Antônio estar pregando. Mas ele me mandou uma mensagem que ele torceu o pé e ele estava no pronto-socorro. Diz ele que estava bem, né, mas que ele não poderia vir. Claro, porque não poderia pilotar a moto. Mas graças a Deus, Amém, Senhor. aqui estamos na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Hoje eu assisti um filme, eu achei muito interessante aquele filme. Eu aconselho a todos assistirem, seja servos ou não servos, mas principalmente os servos do Senhor. Pode falar, tá doido aqui? Tá Ela levantou e saiu aqui, saiu lá bem. Tá bom agora. Então, vamos lembrar, recapitulando. Hoje eu assisti um filme. Hoje eu tive uma folguinha. Hoje deu para me dar uma dormidinha até um pouco mais tarde, irmãos, que fazia tempo que eu não tinha. Aleluia, Senhor. Estava sendo de domingo a domingo, direto, acordando cedo, 4 horas da manhã, todos os dias. Para quem não está acostumado, é fácil não, né? Não está acostumado a acordar 4 horas da manhã. O máximo que eu trabalho por aqui, quando já aqui perto, eu levantava às 6h30, 6 horas, 7 horas, eu estou levantando às 4 horas, trabalhando longe. Mas é para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus, é bênção do Senhor. E hoje eu passei o dia em casa e eu assisti um filme. O filme diz assim, aquele livro que o irmão viu, que estava do lado de fora em casa. Não estou lembrado, mas como se fosse assim, em seu lugar, o que Jesus faria? Não é isso, irmão? Não é isso mesmo? O que Jesus faria, né? Por exemplo, uma pessoa está passando por uma situação difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo para a nossa irmã Fátima. Para falar, irmão, eu estou precisando que o senhor vá na minha casa orar. E de repente, eu falo, irmão, não vou na sua casa orar não. Eu acho que a irmã ela tem que orar sozinha. A irmã já aprendeu a orar, então ore sozinha. Será que Jesus ia falar isso? Não. Será que Jesus chegaria, irmã Fátima, vai na sua casa orar sozinha? O pai está ouvindo, Jesus não ia fazer isso. Assim como aconteceu com Jairo, Jesus prontamente atendeu o pedido de Jairo que fosse na casa dele. Por que nós vamos negar a ajuda ao nosso irmão, né? É verdade, O Deus. Senhor fala que nós somos os menores. Aleluia, Senhor. Amém, Deus. Nós somos os menores da casa do Senhor. Aqui nós estamos para o quê? Para servir os nossos irmãos. Aleluia, Senhor. Amém, Deus. E hoje eu assisti aquele filme. O filme começou, vou dar uma resumida rapidamente, que tinha um pastor, a sua esposa e seu filho. Acho que era mais ou menos 5 anos de idade, tinha o filho dele. Era mais ou menos isso. E a sua esposa estava grávida. E eles iriam fazer uma viagem. Eles iam fazer uma viagem. O pastor ainda disse no começo do filme que fazia tempo que eles estavam planejando aquela viagem. Só que antes de sair de casa, eu não lembro se foi a esposa dele que lembrou, acho que foi a esposa dele que lembrou, que ele teria que levar algo para as irmãs, que ele teria que levar uma Bíblia que estava... Ele mesmo que lembrou. É ele que lembrou, né? Que ele tinha que pegar umas Bíblias que estava na igreja. Vou dar uma resumida rápida, os irmãos vão entender. Que ele tinha que pegar uma Bíblia e entregar para uma irmã.
Que essa vida era para fazer a obra. Aí ele parou, pensou, ah não, mas a gente está planejando tanto tempo, não faz mal não, vamos embora. E entraram na viagem. Já esqueceram de fazer primeiramente a vontade de Deus, que é a obra do Senhor. Amém. O Senhor nos encarregou de fazer a obra. Então a obra está em primeiro lugar. É verdade, Deus. A obra está em primeiro lugar, irmão. Aleluia. Senão depois vem a tribulação e você vai lembrar, porque eu não fiz isso, é por isso mesmo. Porque quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, Deus cuida de nós. É verdade, Deus. Deus cuida das nossas coisas. Às vezes as pessoas acham meio que loucura. Poxa, você e a sua esposa saem de madrugada, vai para um monte e deixa seus filhos em casa, mas espera aí, eu vou buscar a força de Deus. Aleluia, Deus. Deus está guardando os meus filhos. Aleluia, As Senhor. mãos de Deus não estão encolhidas Aleluia, Deus. Amém, para que Senhor. Ele possa operar. Deus está cuidando quando nós cuidamos primeiramente das coisas dele. Amém, Deus. Porque senão vamos abandonar esse evangelho, que esse evangelho é falso, se nosso Deus não cuida de nós. O Senhor sempre cuida daqueles que procuram fazer a vontade. Verdade, Senhor. O Senhor sempre cuida daqueles que buscam estar no centro da vontade dele. Amém, Deus. Diga graças a Deus. Graças a E Deus. eles saíram para essa viagem. E quando de repente já era noite nessa viagem, aconteceu um acidente seríssimo, né? E acabou falecendo a sua esposa, acabou falecendo o seu filho também pequeno. E esse pastor, ele sobreviveu. E esse pastor, ele desgostou de fazer a obra do Senhor. Ele não tinha mais forças para fazer a obra. Ele iria pregar, sempre quando ele estava pregando na igreja, ele pregava, mas sabia que ele estava ali como se fosse para cumprir tabela. Ele não estava ali com o coração inteiro para fazer a vontade do Senhor. Ele não estava ali de coração inteiro para fazer a obra de Deus. E de repente, a igreja começou a se esvaziar. A igreja era pequena, a igreja começou a se esvaziar. Todo mundo começou a ir embora da igreja, porque ele já não estava mais se empenhando a fazer a vontade do Senhor. E de repente aparece um homem do nada, de uma outra cidade, um andarilho, um Messias da vida. Aleluia, Deus. Um Messias da vida, irmãos. Amém, Senhor. E este homem pregou a palavra para o pastor. Este homem, primeiramente, ele precisou de uma ajuda. Ele foi até a igreja, porque a função da igreja é ajudar, irmão. Essa é a nossa função, é ajudar o próximo. Nós estamos aqui para ajudar o necessitado. Se de repente o nosso irmão está precisando de um auxílio, nós temos que ajudar o nosso irmão. Se a nossa irmã está precisando de uma cesta básica em casa, pode chegar, nós vamos fazer o possível para ajudar. Amém, não Senhor. Aleluia, Deus. Porque nós temos que fazer, isso é a obra de Deus. Nós temos que fazer isso, irmãos. Então, este homem precisou de uma ajuda. Ele chegou na cidade onde tem um albergue. Eu preciso de um albergue para mim descansar. E um homem de vai assim, é perto da igreja. Esse homem foi na igreja e pediu a ajuda do pastor. E o pastor disse para ele: infelizmente eu não posso te ajudar, não posso fazer nada pelo Senhor. E esse andarilho chegou e falou para ele: o senhor está desanimado, né, pastor? E o pastor olhou para ele, ficou meio que cismado e começou a pregar a palavra para esse pastor. O andarilho começou a pregar a palavra, dizendo que o pastor tinha que apacentar as ovelhas, tinha que cuidar das ovelhas, que esta era a função de um pastor, que era cuidar daquelas ovelhas que o Senhor enviou até a ele. E de repente o andarilho saiu e foi pedir ajuda. Foi, bateu numa fábrica: eu preciso de um emprego, você tem um emprego para me dar? A mulher olhou para ele: eu não dou emprego para estranhos. Eu nunca dei e nunca vou dar emprego para estranhos. E saiu e deu as costas para este homem. E de repente ele bateu em um outro lugar: eu preciso de uma ajuda, eu sei trabalhar. Ele dizendo: eu sei trabalhar. Se vocês quiserem, arrume só um lugar para que eu possa descansar. E eu sei trabalhar, eu pago com o trabalho. A mulher: fora daqui, que senão eu vou chamar a polícia. O que eu fiz para você? O que eu fiz para a senhora? Ela disse: fora daqui. E o homem saiu. E ele foi pedir mais ajuda. E todas as vezes que ele pediu ajuda a alguém, a ajuda sempre foi negada. Ninguém se dispôs a ajudar aquele homem. E de repente, ele viu um louvor tocando na igreja, um louvor abençoado. Que o homem tinha, que o próprio rapaz que estava louvando, que tinha escrevido aquele louvor. E ele ficou só ouvindo aquele louvor do lado de fora da igreja. Ele ouviu aquele louvor e de repente ele saiu e encontrou com esse jovem. Em outro momento o jovem, ele falou assim: eu ouvi você, é uma bênção, continue nesse caminho, não saia deste caminho. Ele disse para esse jovem. E de repente esse jovem estava cantando num lugar e ele recebeu uma proposta para gravar um CD.
Um rapaz que louva ao Senhor, um levita da casa do Senhor que recebeu uma proposta para gravar um CD. Só que era para gravar um CD para o mundo, e não para o Senhor, e não para adorar ao Senhor, e não para ganhar almas para o Senhor, não para fazer a vontade de Deus. Esse jovem, no primeiro momento, ele aceitou essa oportunidade, que era para gravar essa música para o mundo. Ele disse para sua mãe quando chegou em casa: olha, eu vou gravar um CD. A mãe dele ficou muito feliz, mas só que não vou mais cantar as minhas músicas, eu vou cantar as músicas deles, ou seja, as músicas do mundo. E de repente ele lembrou, quando estava tendo, era praticamente o último sermão deste pastor na igreja. E quando este rapaz, este andarilho entrou dentro da casa do Senhor, todos aqueles que tinham negado ajuda para ele estavam dentro da casa do Pai. Era todos evangélicos. Eita Deus. Era todos cristãos. Todos que tinham batido a porta na cara daquele homem. E de repente este homem começou a pregar para um por um. Não apontando o dedo na cara de ninguém, mas como se fosse pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele começou a pregar a vida de cada um. E ele disse: logo, logo eu não vou estar mais aqui. E ele pregou, falou, apontou para cada um, sem saber, irmãos, qual era a falha de cada um. E de repente todos reconheceram as suas falhas. Todos reconheceram os seus erros, meus amados. Este irmão se internou, este andarilho, aliás, ele se internou porque ele desmaiou na igreja depois do sermão. Ele desmaiou, mas serviu a quê? Para que aquele povo se alertasse, para que aquele povo abrisse os olhos, que a obra do Senhor teria que continuar. Seria o último sermão na igreja, seria o último sermão ali na casa do Senhor, porque aquela igreja iria ser demolida. Aquela igreja iria se fechar. E que quando ela fosse abrir em outro lugar, para os irmãos terem uma ideia, onde era a igreja, iria ser um cassino. Aonde era um lugar de adoração, seria um lugar para fazer a vontade do inimigo, a vontade do devorador. Mas ali aquele povo se acordou, aquele povo abriu os seus olhos, que a obra do Senhor teria que continuar. Então este pastor novamente se fortaleceu através da vida daquele andarilho, através da vida daquele homem. E aquele povo se levantou. E aquela igreja não foi demolida. E aquele povo despertou para a obra do Senhor. Glória a Deus. Aquele povo acordou. Amém, aquele povo que era tudo soberbo, aquele povo que só pensava em si próprio, que só pensava em si mesmo, passaram a fazer a vontade de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Todos eles foram honrados pelo Senhor. Então Amém. vamos nos dispuser a fazer a obra de Deus. Aleluia, Senhor. Hoje, quando o irmão chegou em casa para me chamar, eu disse: vamos começar a jornada. É uma jornada que nós vamos fazer. Mas nós sabemos que se nós fazemos a vontade do Pai, o Senhor, Ele vai nos honrar. Aleluia. Amém, Deus. O Senhor vai nos guardar. O Senhor, Ele é conosco. Amém, Senhor. Mas desde que nós estejamos também com Ele. É verdade, Deus. Não é uma troca, não é uma barganha, mas é por amor que nós temos que fazer a vontade. Aleluia, Senhor. É de todo o nosso coração que nós temos que Amém. nos dispuser a fazer a vontade de Deus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Vamos adorar o Pai. Vamos adorar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor a palavra em nome do